Então bora lá, mulher, junto comigo fazer a mini análise da atriz Priscila Faia. Quem viu aqui nos stories, né, acho que no começo da semana eu postei pra vocês que eu tô assistindo uma série, acompanhando uma série, e eu reparei que essa atriz, a personagem, em muitos episódios ela apareceu ali com um delineado gatinho, e eu mostrei pra vocês que esse delineado sempre terminava antes do final do olho dela, puxado pra diagonal. E eu mostrei isso pra vocês para mostrar que esse delineado feito dessa forma valoriza o formato de olho dela. E como prometido, né, eu fiz uma enquete se vocês queriam, se vocês gostariam de uma mini análise do formato de olho dela. E a maioria de vocês votaram que sim, então cá estou eu. E no final dessa mini análise eu vou estar ensinando vocês uma maquiagem que valoriza esse formato de olho. Então vamos lá, observem aqui comigo, eu vou colocar a imagem para vocês. Ela tem um formato de olho pálpebra coberta, tá? A gente consegue observar que essa parte da pálpebra fixa dela quase que cobre toda a pálpebra móvel, né? Então ela tem essa parte aqui mais gordinha, um pouco mais coberta com a pele, que é exatamente a característica principal do formato de olho pálpebra coberta. E além desse formato, ela tem umas outras características que são: ela tem um olhar próximo. E como identificar a luz se esse olho é um olho próximo, é um olho afastado? A gente consegue observar, até mesmo pela imagem, que o espaçamento entre um olho e o outro é menor do que a medida de um olho. Ou seja, isso significa que ela tem um olho próximo, tá? E aí vocês conseguem ver também que ela tem esse ossinho do nariz bem marcado, tá? Ele vem marcado até aqui em cima, a gente consegue visualizar bem. Esse ossinho evidenciado, né, entre os olhos dela, dá a impressão de um olho ainda mais próximo. E uma outra característica do olhar dela é um olhinho meio caidinho. E por que que isso acontece? Por que que a gente tem essa impressão, né, tão grande que esse olho dela dá uma caidinha? O principal motivo é porque a pálpebra inferior dela, tá, que é essa área aqui abaixo da linha d'água, ela é mais ressaltada. Vocês conseguem ver evidente isso na imagem, que aqui, ó, nessa área aqui, ela faz uma curvatura, como se o olho dela pesasse mais desse lado e ele dá uma caidinha. Então, principalmente o meio, né, o centro aqui da linha d'água dela, ela faz isso, né, ela faz uma curvatura e dá uma caidinha. E agora, antes da gente ir pra prática, né, eu mostrar pra vocês uma maquiagem que valorize esse formato de olho pálpebra coberta, eu quero mostrar pra vocês duas imagens que eu achei dessa atriz na internet. Eu identifiquei uma maquiagem nela que valorizou as características do olhar dela e uma outra maquiagem que não valorizou tanto. Então aqui a gente tem uma maquiagem que não valorizou esse formato de olho, tá? Por quê? Primeiro, observem que a aplicação dos cílios postiços ele foi feito até o final do olho dela, né? E até um pouquinho a mais, o que ressaltou ainda, ó, a característica do olhar caído, devido ao tamanho e ao formato dos cílios postiços que não valorizou. Outra coisa, um esfumado inferior muito claro. Toda essa área do olho dela ficou claro, né? Provavelmente foi aplicada uma sombra ali com brilho, com cintilância. E o que acontece? Ressaltou ainda aquela característica, né, da pálpebra inferior dela, que já é caidinha, já é muito boleada, então ficou ainda mais. Olhando ela de frente nessa foto, a gente não consegue ver nenhuma sombra ali, só os cílios postiços, né, que deixou o olhar dela achatado e mais caidinho. E agora a gente tem uma maquiagem que valorizou mais o olhar dela. Primeiro, por que Lu valorizou? É uma maquiagem mais escura, para esse formato de olho, uma maquiagem mais escura, não necessariamente precisa ser um preto, mas como esse marronzinho que vocês estão vendo, valoriza mais esse esfumado, tá? É um esfumadinho bem sutil na lateral, além da cor da sombra, o que valorizou também, a sombra ultrapassou o côncavo dela. Ou seja, ao contrário da outra maquiagem que eu acabei de mostrar pra vocês, mesmo ela estando com o olho aberto e sorrindo, a gente consegue ver o esfumado, ver a cor, né? Ver ele aqui, tá? Somente duas coisas que eu faria diferente nesse esfumado é: eu clarearia um pouquinho o canto interno e eu não uniria o esfumado de baixo com o esfumado de cima. Dessa forma, iria valorizar ainda mais o formato de olho dela. E agora a gente vai pra prática e eu vou ensinar vocês uma maquiagem que vai valorizar esse formato. Esse
esfumado, eu vou estar utilizando essa paletinha da Anastasia Beverly Hills, a Renaissance. E o primeiro pincel com a primeira sombra que eu vou estar utilizando é esse daqui, da Sigma, que é o E60. Ele é um pincel língua de gato, só que um pouquinho mais fofinho. Então eu vou fazer uma misturinha dessas duas cores, esse marrom, que ele é um pouquinho mais escuro, com esse outro marronzinho mais alaranjado, pra gente criar um tom de marrom bem bonito. E eu vou começar aplicando essa sombra, ó, aqui no meu canto externo, só que lembrando, eu não vou chegar até o final do meu olho, porque esse meu olho ele é caidinho, então se eu fizer isso, vai ressaltar essa característica. Então, ó, um pouquinho antes do final do meu olho, eu começo depositando essa sombra, viro o meu pincel, né, porque como vocês viram, eu apliquei a sombra em todo o pincel, então eu venho dando batidinhas sem ultrapassar o côncavo ainda. Com meu pincelzinho quase sem sombra, eu venho, ó, subindo um pouquinho, ultrapassando o côncavo. Lembrando que esse formato de olho é um pálpebra coberta, então é muito importante que, conforme você for fazendo a sua maquiagem, você olha no espelho, abre os olhos, olha bem retinho, para você conseguir visualizar se, com seus olhos abertos, você tá vendo a sombra. Se você ainda não tá vendo a sombra, ó, então a gente vai subindo um pouquinho mais. Feito isso, eu vou pegar um pincelzinho de esfumar, tá? Um gordinho. E aí eu vou fazer uma misturinha dessa sombrinha alaranjada com essa de cima, que é a mais clarinha. E agora, ó, primeira depositada no mesmo lugar, virando o meu pincel. Tirei todo o excesso, agora eu vou começar a esfumar aqui, ó, entre o côncavo e a pálpebra fixa, pra gente tirar qualquer marcação que ficou aqui em cima. E aí, o que eu vou fazer? Para esse formato de olho, tá, com essas características de olhinho caidinho, o mais indicado pra gente subir um pouquinho esse olhar é um esfumado lateral, um esfumado mais alongado. Então, só com o excesso que sobrou aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, começar a esfumar essa sombra na diagonal. E agora a gente vai pegar essa sombra mais clarinha, tá? Ela é uma sombra cintilante, com brilhinho bem clarinho, e nós vamos aplicar no canto interno. Lembra que eu falei pra vocês que ela tem um olho com uma característica próxima, é um olho próximo. Então a gente vai aplicar essa sombra clarinha no canto interno para dar uma impressão de um olho um pouquinho mais espaçado. Se a gente deixar essa sombra escura até aqui o canto interno, a gente vai aproximar ainda mais esse olho. E não é isso que a gente quer, então, ó, vou pegar com o dedo mesmo a sombra e vou começar, ó, aplicando aqui no canto interno. E aí agora, para o nosso esfumado inferior, que é muito importante, principalmente para esse formato de olho dela, né, com essas características, a gente fazer esse esfumadinho. Para isso, a gente vai utilizar um pincelzinho, lápis, tá? E vamos pegar a mesma misturinha que a gente fez na primeira cor. Um pouquinho do marrom mais escuro com este marronzinho aqui, ó. Só que ao invés de eu fazer um esfumadinho arredondado, eu vou fazer ele mais retinho, porque ela já tem essa parte aqui, principalmente do centro, mais boleada, mais arredondada. Então fiz isso com o mesmo pincel, eu vou pegar aquela sombrinha clara que a gente aplicou, vou tirar o excesso, ó, vou fazer um pontinho de iluminação aqui e vou trazer, ó, aqui nessa área que ela tem, né, aquele buraquinho, vamos dizer assim, né, aquela profundidade. Então a gente vai aplicar uma sombrinha clara nessa área. E agora vou aplicar uma máscara de cílios, principalmente nesse formato de olho, vou caprichar na máscara, principalmente no centro, tá, pra gente abrir um pouco esse olhar. Então, ó, vou aplicar dessa forma. E o nosso esfumado tá pronto, gente. Então, assim, são detalhes que vai fazer diferença na sua automaquiagem. E aqui, ó, um esfumado simples, atemporal, só que valoriza esse formato de olho apenas com algumas técnicas. Lembrando que cada formato de olho vai ter as suas características. A característica desse olhar é um olho próximo e caidinho, né? Mas você pode ter uma pálpebra coberta e um olho mais separado, um olho mais na diagonal, tá? Então, cada um de nós, a gente pode ter o mesmo formato de olho, mas as características mudam, né? Porque cada uma de nós tem as suas particularidades, as suas características que a torna linda, né? Sendo você. E vai ter a maquiagem que vai valorizar esse formato. E assim como detalhes faz a diferença na nossa automaquiagem,
detalhes também pode ser o suficiente para deformar o seu formato de olho, deformar a sua maquiagem, né? Então, assim, por isso que eu falo, se autoconhecer para se automaquiar.